Olá, bom dia, gente. Bom dia, boa tarde aí. Começando o dia com mais uma live aqui da Niara. A live diretamente hoje aqui de Portugal. A gente está aqui em Portugal. Eu estou em Portugal hoje aqui no Web Summit e muito conteúdo sobre IA, inclusive muito conteúdo sobre o que a gente vai falar hoje aqui, que é produtividade e escala também, né? Benefícios para as empresas que utilizam IA. E para essa conversa eu trouxe para a gente aqui o Vitor Pinheiro, ele é founder da Queen SEO Marketing. Vitor, obrigada pela presença aí, se apresenta para a galera. Oi, Liz, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Bacana aí. Obrigado pelo convite aí de participar dessa live, né? Niara sempre aí promovendo e fomentando o mercado de SEO, inteligência artificial e marketing aqui no Brasil. E como está em Portugal, no mundo todo, né? Então vamos lá começar. Meu nome é Victor Pinheiro, sou CEO da Queen e founder, né? Administrador de empresas pela DeVry Universe. Eu iniciei no marketing digital há mais ou menos uns 8 anos e é o tempo que eu já trabalho com SEO. E atualmente na Queen a gente é uma consultoria de SEO que visa fazer com que as empresas conquistem mercado aí de forma orgânica. E o Vitor não está aqui à toa, eu acho que ele foi o primeiro cliente nosso do plano startup, então está desde o início aí, quando a gente começou. Eu lembro que eu falei para o Vitor, Vitor, espera um pouquinho, a gente vai lançar semana que vem. A gente nem tinha lançado ainda o plano startup, então ele com certeza tem muita experiência e muito o que falar para a gente. E você, Vitor, já mesmo antes, já pesquisava, já tinha ali a sua curiosidade sobre IA, né, como que funciona a IA no marketing. Então, minha curiosidade pela inteligência artificial, pelo tema, né, começou lá por volta de 2020, 2005, quando eu li o livro Eu, Robô, né, que é aquele livro lá e tem até o filme, né, com o Will Smith, que ele fala sobre, basicamente, inteligência artificial. Eu também tenho um irmão meu que ele é pesquisador, ele é PhD na área de data science, né, de ciência de dados e ciência da computação. E aí eu sempre troquei essas ideias sobre inteligência artificial, sobre machine learning, deep learning, e basicamente minha curiosidade começou aí e se estendeu aqui na consultoria e também na parceria aí com a Niara, né? Que bom, que bom. Mas me conta um pouquinho, quais eram os seus desafios? Por que que você pensou em IA, né, e quais desafios que você tinha, que você queria resolver com a IA? Bacana. No momento que eu comecei a estudar sobre inteligência artificial, né, hoje eu sou certificado pelo Google Cloud para IA Generative e Machine Learning, que inclusive eu vou deixar depois passar o link para vocês, porque é um curso gratuito do Google, que todo mundo pode fazer, introdução a Generative AI, a Large Language Model, Machine Learning. Então tem vários cursos gratuitos aí, depois eu deixo o link. E basicamente minha curiosidade e a aplicação da IA começou justamente na necessidade de ganhar escala, ganhar produtividade, né? A gente, aqui na Queen, de 2 anos para cá, a gente cresceu bastante. E com a chegada de novos projetos, a gente sentiu a necessidade de ter uma melhor produtividade e manter a qualidade da entrega com os clientes, né? Então, a gente sabe que a produtividade humana ela tem limite, né? Então, na medida que foram chegando novos projetos, a gente sentiu essa necessidade de poder ter alguma ferramenta a mais das que a gente já usa, né? Para poder dar essa produtividade para a equipe e também ter escala para poder crescer e atender novos projetos, né? Então, basicamente, a necessidade começou visando uma melhoria de produtividade, um ganho de produtividade. Ah, que bom, que bom. Muitas empresas procuram a Niara realmente para ganhar produtividade, aumentar aí a escala, como você falou. E quais áreas hoje da Queen que utilizam, a IA, né? Quais áreas e quais processos aí que vocês utilizam IA hoje em dia? Bacana. Então, Liz, cada vez mais que a gente utiliza inteligência artificial no dia a dia, eu começo a perceber que a gente fica um pouco, não vou dizer refém, mas a gente fica um pouquinho viciado em querer estar usando mais para fazer várias coisas, né? Então, a gente começou utilizando a inteligência artificial em nossos planejamentos. Então, na parte de planejamento de palavras-chave, na parte de planejamento de conteúdo.
como um todo. A gente utiliza várias ferramentas, né, que muitos já conhecem no mercado, como o SEMrush, para fazer aquela análise competitiva, pesquisa de mercado, benchmark, né? Mas, ao mesmo Uhum. tempo, a gente também utiliza a inteligência artificial para dar esse refinamento, né? Para dar essa cereja do bolo. E também para poder trazer mais celeridade. Então, onde antes a gente só utilizava a inteligência artificial para tentar melhorar um conteúdo, algo específico, né? Antigamente no chat GPT apenas, na Niara a gente está utilizando ela muito na parte de planejamento de palavras-chave e de briefing de conteúdo. Eu estava trocando ideia com toda a equipe para poder trazer para vocês assim algo mais específico. Então, assim, na parte de planejamento, eu percebi que a maioria dos nossos content managers e nossos analistas de SEO, eles estão fazendo perguntas para a Niara, entendendo dentro dos tópicos de um briefing de conteúdo quais são as perguntas que devem ser feitas, né? E além de cruzar com os outros dados do SEMrush, Google Search Console e Analytics, a gente utiliza muito a parte do planejamento, para a parte do briefing de conteúdo, para descobrir que perguntas cabem dentro de um conteúdo, né? Que tópicos podem ser inseridos dentro de um conteúdo para tornar ele mais robusto, que palavras secundárias podem entrar ali também, né? Muito para a parte também de title e meta description, esse é uma dica que eu dou. Title é Uhum. você aquele conteúdo mais 60 palavras, 50, aquela coisa mais enxuta, acaba que chega algum momento que a criatividade ela se esgota, né? Então, Uhum. utiliza a Niara na parte de title e meta description, a gente também consegue ganhar uma escala muito boa e a gente sabe que title e meta description, por ser limitado, acaba que a gente consegue não ter muitas variações, né? É algo que realmente a inteligência artificial, a Niara, consegue ajudar a gente. Também na parte de produção de conteúdo para social, é muito bom para destravar ali Uhum. aquele bloqueio criativo que pode acontecer e é comum acontecer na rotina de vários profissionais, copywriters, né? E tem um framework na minha área que é muito bom também, que é justamente o framework, o AIDA Framework e o PAS, né? Então, você consegue trazer ali uma visibilidade muito boa na parte de planejamento, na parte criativa, com 10 minutos, 5, onde antes você poderia até estar gastando uma hora para fazer um Uhum. AIDA bem feito, sabe? Então, Uhum. assim, basicamente são nesses pontos que aqui na Queen a gente está mais utilizando a inteligência artificial nos nossos processos. Não, e é legal você falar, porque a gente publicou um artigo na Niara, que foi até uma pesquisa do Pretending Journal, se eu não me engano, e ele perguntou para vários profissionais de SEO, eles disseram que gastam aí mais ou menos entre 4 e 5 horas por semana escrevendo title, né. Então, assim, é uma demanda que você precisa fazer, mas é algo que, se tiver, claro, algo como acelerar, como ajudar ali, alguma ferramenta, você vai economizar muito tempo que você tem da semana. E uma outra coisa interessante que você falou é a utilização de ferramentas complementares. Eh, Isso. Algumas pessoas, elas, perguntam para a gente se podem substituir SEMrush ou outras ferramentas do mercado. E eu digo que não, né, elas são complementares, cada um tem ali o seu objetivo. A Niara é mais para conteúdo, você vê ali a SEMrush para monitorar o seu projeto ou o seu site, enfim, elas trabalham ali de forma complementar e ajudando o profissional a ter mais eficiência e produtividade ali nos projetos. Vitor, você citou ali um monte de processos e áreas que utilizam, IA, né, para contribuir ali nos processos. Como que era antes, por exemplo, a criação de um conteúdo ou briefing? Você pode falar para a gente como que era antes da IA e agora com a IA, para a gente entender como que é o processo e esse ganho aí de produtividade que você falou aí da equipe? Bacana, Liz. Boa pergunta. Eu separei aqui um dado bem legal que eu me debrucei na nossa ferramenta de gestão de projetos. E o número é 30% do tempo, da redução do tempo, na criação dos planejamentos. Todos eles. Então, a gente via que um content manager demorava para fazer o briefing de um conteúdo, por exemplo, em Uhum, média de uma hora e meia, dependendo do conteúdo, se é um pillar page, né?
formato do conteúdo. E a gente viu que esse tempo foi reduzido em 30%. É o que o timesheet que a gente tem aqui mostra. Dado muito legal, porque esses 30% também casam muito com os 25% de novos projetos que a gente conseguiu Caramba, que legal! colocar para dentro esse ano, sem aumentar a equipe, né? A equipe sendo a mesma. Então, até caso os números, porque eu sou muito desconfiado com dados. Meu irmão me ensinou que a gente sempre tem que considerar que um dado ele deve estar mentindo, a gente tem que provar onde é que está o erro do dado, né? Então, eu me debrucei bastante para trazer esse número. E o que a gente percebia era que antes, a pesquisa era feita muito manual, Luiz. A gente tinha que entrar no Google, além dos dados, novamente, do Search Console, Analytics e SEMrush, a gente tinha que fazer aquela pesquisa, às vezes, de concorrente manualmente, para dar uma lida no conteúdo do concorrente e ver lá se tinha algum tópico que a gente deixou passar, ou se tinha alguma pergunta que não foi respondida. E esse trabalho manual, além de trazer um maior tempo para a execução da atividade, né? Você também esgota o criativo de quem está ali fazendo, né? Isso é que é o legal da inteligência artificial, porque antes a gente tinha que fazer esse trabalho manual. Eu ia produzir um conteúdo sobre risco logístico, por exemplo, né? O ramo de logística, a gente atende bastante aqui várias logtechs aí, sendo a NSTech, OpenTech, alguns dos nossos clientes. E na área logística, é um marketing de conteúdo de guerrilha. Então, tem muitos players muito bons ali no mercado e a gente tem que entender como produzir um conteúdo único, de valor, seguindo todo o EAT lá que o Google orienta, né? Que a gente tenha. Mas é muito difícil traduzir isso na prática, né? É muito fácil falar, produz um conteúdo de valor, produz um conteúdo único, produz um conteúdo rico, né? Mas quando você vai para a prática, você tem um ser humano ali pesquisando e um outro escrevendo, e para você trazer um conteúdo realmente único, de valor, que realmente traga tópicos e responda perguntas que os usuários têm intenção em descobrir, manualmente desgasta muito, porque para o conteúdo sair realmente robusto, denso, com brand voice do cliente, tem que ter o lado humano, né? Então, casa muito com o que você falou, a IA é uma ferramenta, é uma assistente, né, sua, você não pode substituir por nada ainda. Talvez no futuro próximo, não tão longe, a gente consiga ter essa maior autonomia por parte das inteligências artificiais, que acredito que chegue nesse momento, mas ainda ela entra como complementar, né? Então, antes a gente tinha essa mecanização, né? Vamos chamar assim, a gente tinha uma era meio analógica ao produzir o conteúdo, né? E hoje a gente consegue, com a Niara, trabalhar um conteúdo, né? Como é o depois, que foi a sua pergunta. Olha, hoje a gente consegue, em 1 minuto, descobrir basicamente qual é a estrutura geral do conteúdo que a gente precisa. Óbvio que após feita toda uma análise, após definida a palavra-chave, definida a estrutura do conteúdo, a gente usa a inteligência artificial para dar aquele refinamento, o que a gente chama de a cereja do bolo, né? Sim. E eu acho muito bacana até a analogia do bolo, porque nessa ideia de e aí a IA vai substituir, não vai, eu devo tirar alguma ferramenta e só usar a inteligência artificial, eu posso complementar ela. Eu enxergo muito um exemplo, né? Minha mãe, ela trabalha muito com patisserie, fazendo bolos e tal. Eu lembro um tempo atrás que ela sempre fazia bolo batendo na mão, né? Bolo batendo na mão e em determinado momento ela comprou uma batedeira kitchen. E essa batedeira possibilitou ela, enquanto a batedeira estava batendo lá, o bolo, ela ia ter tempo Nossa, que bom. Boa analogia. fazer alguma outra coisa, assistir um filme, né? Então, veja, a batedeira não substituiu os boleiros aí, os patisseries, mas ela trouxe eficiência. Minha mãe demorava quase 4 horas para fazer um bolo bem feito, um bolo robusto ali, né, bonito. Depois ela começou a demorar 2 horas só, ou seja, teve um Vitor, ganho. eu vou usar esse exemplo aí, Vitor, agora. Ele é legal porque ele tangibiliza que... É porque assim, Leis, nós seres humanos, temos aquela máxima do medo do novo, né? O que é novo, o que é muito moderno, o que é inovador, a gente bota um pé para trás e cria aquela barreira do medo. Mas com a inteligência artificial, a gente não tem que enxergar assim. Muito pelo contrário, os profissionais de hoje têm que se sentir tão bem em saber que podem ter uma assistente virtual ali, inteligente, que pode ajudar a gente a desempenhar
as mesmas tarefas que a gente fazia, com o mesmo Sim, sim. caráter de revisão que a gente sempre tem que ter em tudo que a gente faz, né? A gente faz o Uhum. e-mail, eu sempre dou um check depois do meu e-mail. Então é basicamente assim que a gente tem que agir, sabe, com a inteligência artificial. Tendo aquele olhar humano, aquela aprovação humana, aquele check, né? Sim, sim. E para quem não conhece, o Vitor falou da recurso de Briefing SEO da Niara, em que você já tem ali a palavra-chave, você insere a palavra-chave nesse recurso da Niara, e a ferramenta ela vai analisar todos os concorrentes ali da primeira página do resultado do Google, concorrentes orgânicos, e ela mostra para você rapidamente ali lado a lado título, metadescrição, quantidade de palavras, quantidade de imagens, vídeos e o outline de cada um, quer dizer, as heading tags ali de cada um. Então, aquele trabalho que você fazia manualmente de ir em cada site, verificar o conteúdo, colocar ali na planilha, às vezes, né, o que cada um falou ali na planilha, você já não tem mais, né. Então ali, o que o Vitor falou, em 1 minuto ele tem ali todos os concorrentes, ele consegue comparar e saber: "Opa, o que que eu preciso escrever que todos têm? O que que eu posso escrever de diferente para eu me, enfim, diferenciar ali da concorrência?". Sem ter que estar entrando dentro Aham, dos top 3 conteúdos, vamos falar assim, porque aham, a gente sempre usa como bench os top 3 ali do Google, né? Você não precisa mais entrar nos top 3 do Google, verificar quais tópicos que eles estão escrevendo que você esqueceu e uhum, verificar quais perguntas estão sendo feitas e as respostas, né, que você deve ter dentro dessas perguntas. Você aham, utiliza ali tanto o aham. chat SEO, o prompt que tem, ou quanto a criação de briefing que tem, que, pessoal, é muito bom, de verdade. Assim, se vocês gostam de ser eficientes, se vocês gostam de ter produtividade, super recomendo, de verdade. E até casa como outra pergunta, né, você falou ali se o pessoal gosta de ser eficiente e produtivo. Como é que foi na Queen? Porque assim, eu percebo quando, eu converso muito com os usuários e tudo mais, e é muito importante saber os processos de SEO antes de utilizar uma ferramenta, né, porque você tem que saber como pedir e depois também como revisar, né, você tem que saber ali o como é que funciona. Como é que foi para a equipe da Queen utilizar fazer essa mudança aí de comportamento e utilizar a IA nos processos? Bacana, né? É como você falou aí, acho que para a vida o importante é saber fazer as perguntas certas, né? A gente sabendo fazer as perguntas certas, a gente já está no caminho para achar as respostas. Então, de maneira geral, para a equipe, teve uma aceitação muito boa, né? A equipe da gente, assim, eu de verdade hoje tenho muito orgulho com as pessoas que eu trabalho em volta. São profissionais realmente muito bons, são profissionais que são extremamente qualificados e específicos naquilo que fazem, né? Então a gente tem redatores aí que são específicos da área de logística, redatores que são específicos da área de inovação, tecnologia, de SaaS, de software. Então, assim, é uma equipe bem multidisciplinar que eu tive muita facilidade na adesão. Né? O maior entrave sempre foi a pergunta: por que não o chat GPT e por que a Niara? Né? E essa pergunta ela foi respondida com a utilização. Né? Então, assim, a equipe aceitou bem, Liz, de maneira geral, a utilização da inteligência artificial. Alguns já estavam seguindo e adiantados e utilizando o próprio chat GPT, ou até alguns dentro da Queen usavam via VPN o Bard, quando ainda não era lançado. Aham, E aí, então teve uma aceitação muito boa, porque a gente tem esse DNA aqui na Queen de ser todo mundo geek da área de tecnologia. Então, se você fala a palavra tendência, inovação, a gente faz, oi, conte-me mais sobre isso. Então, assim, tem uma aceitação muito boa, né, de maneira geral. A gente teve essa aceitação muito boa. Mas com a Niara foi melhor ainda, porque os prompts que já tem lá disponíveis, né? Porque quando começou o trends aí da inteligência artificial, muitos se falavam de, não, mas você tem que ser um prompt engineer para usar. sim. Não, você tem que Aham, ser um aham, prompt design, né? aham, E aí a gente começou a perceber que, ok, tem ferramentas feitas em área que já te entregam um prompt. Tu não precisa ser um engenheiro e estar criando prompts. E aham, até as perguntas que tu vai querer fazer, né, já tem lá o modelo de template para tu utilizar. Então, de maneira geral, foi uma aceitação boa e uhum, a gente conseguiu rampar bem na Niara. No aham, sentido de, hoje, eu sou heavy user da Niara, já
Até de vez em quando eu fico conversando contigo, te passando possíveis melhorias, né? Que você usa para um monte de coisa, né, que você me falou que Uso para um monte de coisa, Liz. Uso para um monte de coisa. Para fazer e-mail de follow-up na área de prospecção de vendas, que eu também faço. Eu utilizo a Niara para deixar o e-mail mais robusto. Para produzir, às Aham. vezes, até um conteúdo ali que eu quero para o LinkedIn, algo mais específico. Eu dou o Uhum, input correto na Niara, que esse input correto, pessoal, começa sempre com atue como um analista de SEO e aí você continua, né? É, aham, o input que você vai dar na Niara ou em outras ferramentas de inteligência artificial. Então, uhum, assim, a aceitação foi muito boa por parte da equipe. Hoje, praticamente, até os redatores também utilizam inteligência artificial. A gente tem um cuidado muito grande para não entregar aquele conteúdo para o cliente com cara de sim, conteúdo feito por robô, por inteligência sim, sim. artificial. A gente não escreve um conteúdo 100% utilizando inteligência artificial. Eu até falo isso para alguns clientes nossos, que a inteligência artificial ela chega realmente como algo complementar, algo para somar e multiplicar, né? Uhum, Então, a equipe, de maneira geral, hoje está utilizando bem, teve uma aceitação boa. Então, se alguém aí tem uma empresa que, mas minha equipe vai ficar com o pé atrás, coloquem eles para testar, peçam para eles começarem a utilizar para pequenas atividades, para conteúdos ali específicos, para enriquecer, né? Tornar mais robusta as uhum, coisas, né? Que vai dar bom. uhum. E é o que você falou, né, assim, de repente aquele tempo que ele gastava ali para fazer um title, ele pode agora utilizar para fazer algo mais estratégico e que vai gerar resultado, ou então o que você falou, de ter mais clientes também, né. Não é apenas, trabalhar mais, vamos dizer assim, é você Não, usar o seu tempo de forma estratégica, de forma inteligente ali para que você tenha mais resultados. Depois eu vou falar até do caso da Jane, a Jane está aqui com a gente ali, comentou ali, ela também é usuária da Niara, depois eu vou falar sobre ela. Mas Vitor, que bom, né, que bom que a equipe, aceitou bem a Niara. E quais os benefícios que você percebeu aí na Queen, né, depois que vocês passaram a usar a Niara, assim, de uma forma geral, qual foram os benefícios? olha, o próprio nome aqui da nossa live traz bem direto ao ponto os benefícios, e eles têm muito a ver com produtividade e escala, né? A gente escuta muito essa palavra, principalmente a maioria dos nossos clientes são empresas da área tech, né? São empresas que têm consigo um modelo de negócio escalável, né? Assim, por assim Uhum, dizer. Empresas que são SaaS, né? Software as a Service. Então, a gente precisava trazer escala para dentro da Queen. Eu sempre me preocupei por trabalhar em muitas startups no Porto Digital, em Recife, e agora aqui também em Florianópolis. A gente está associado à CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Então, eu sempre me preocupei em não desenvolver e não criar um modelo de negócio do qual eu não pudesse escalar de certa forma, do qual eu não pudesse, para cada um novo cliente, eu não tenho que colocar uma nova pessoa, um colaborador, mais uma pessoa para o time, né? Que essa uhum, proporção ela pudesse ser de uma forma mais escalável. Então, com a inteligência artificial, a utilização, a gente conseguiu trazer essa escala, né? Tanto que hoje, aqui, eu não estou tão preocupado com a entrada de novos clientes, mas que antes era algo que meu Deus, bacana, temos 15 projetos ativos recorrentes. Agora, como é que a gente vai para o 16º, 17º, então é meio que um jogo de xadrez ali de quebra-cabeça. Com a Niara, não, você fica mais tranquilo. Por quê? Porque você consegue... A gente tem um cliente aqui, que é um super cliente nosso, que é a Zorro, é uma empresa indiana que tem diversos aplicativos que também envolvem produtividade, já que esse é o tema produtividade. aham, Conheçam a Zorro Corporation, né? Ela tem vários aplicativos, desde Workplace, Zorro Projects, a CRM e marketing também. Então, uhum, para empresas que estão querendo trazer inovação para dentro de forma que melhore sua produtividade, recomendo a Zorro. E aí, esse cliente chegou com vários novos projetos dentro aqui da Queen esse ano. E a gente teve que entregar tudo pontualmente e com qualidade, né? Duas coisas que não são negociáveis dentro de um projeto sobre a ótica interna, né? A aham, entrega pontual e qualidade. O uhum, resto ali a gente consegue ser maleável, né? Então,
para trazer escala para dentro desse novo projeto da Zorro, a gente não precisou trazer mais integrantes para a equipe. A gente precisou entender dentro dos processos como é que a gente faz o que a gente está fazendo com mais inteligência e mais produtividade. E aí que a Niara casou perfeitamente, porque com a chegada de vários onboardings dentro de uma mesma semana, vários kickoffs, com a Niara a gente conseguiu trazer celeridade na entrega do planejamento, o que adiantou todo o onboarding do projeto e o que trouxe pontualidade e também assertividade nas entregas para a gente aí, para o cliente, né? Você já tem o seu processo, assim, quando chega um cliente, como que eu vou, qual o processo e como que eu vou utilizar a Niara? Eu te pergunto, até vou emendar com uma outra coisa até da Jane que eu ia comentar. Eh, a Jane, ela utiliza a Niara desde o início, assim, eu falo desde abril, mas que quando a gente começou ali, e ela é uma consultora de SEO local, ali Google Meu Negócio e tudo mais, ela é Bacana. independente, né, sozinha, e ela falou para mim: "Lia", essa semana passada: "Liz, sem eu já tenho meus processos, assim, sem a Niara, né, com a quantidade de serviços que eu entrego", ela faz Google Meu Negócio, conteúdo, Google Ads, sem a Niara eu conseguiria atender 10 clientes, né, manualmente, né, ali, analogicamente 10 clientes. Com a Niara, ela consegue e ela atende hoje em dia 22 clientes. Então você vê, assim, ela mais do que dobrou a quantidade de clientes, claro, também de receita ali que ela tem no mês, sem precisar de uma outra pessoa com ela. E ela falou uma coisa que foi muito igual a você, ela também não fica preocupada se entrar outro cliente, porque ela já tem os processos dela com a Niara, ela já sabe o que fazer. "Ah, então o cliente entrou, eu tenho que fazer isso, isso e isso, e eu sei que a Niara vai me ajudar". Você tem também esse processo com a Niara, assim? A gente tem. A gente enxerga muito todo projeto, todo cliente, vamos chamar assim, novo da Queen, como um Uhum. projeto de SEO, né? Um projeto onde tem início, meio e fim, até que o fim seja o mês, final do mês, e ele comece de novo com início, meio e fim do Aham. mês ali em questão. Então, por ter trabalhado em várias startups, em vários modelos de negócio que tem essa proposta de ser escalável, a gente tem aqui nosso processo muito bem desenhado, né? Uhum. Desde um kickoff ali até o momento da fase onboarding do cliente, que é quando a gente ainda está fazendo os primeiros planejamentos, que a gente ainda está Uhum. fazendo as primeiras entregas, né? Até o momento ongoing do cliente, que é quando ele está ali só num looping de relatório, novos conteúdos, planejamento, reunião. Relatório, novos conteúdos, planejamento, reunião. Então, a Niara entra muito na parte do planejamento e nesse momento do planejamento ali, a gente tem tanto a otimização de conteúdos que já foram produzidos, quanto o planejamento de novos conteúdos, né, no que Uhum. tange SEO aí. Uhum. Então, na hora que a gente vai para o SEMrush, que a gente faz a nossa pesquisa de análise de concorrentes, de volume, né, o que é que tem Uhum. volume, o que é que tem um CPC alto, né, Uhum. o que é que o concorrente do meu cliente não está olhando, quais palavras-chave eu tenho que olhar, né? O que Uhum. é relevante para o negócio do meu cliente, né? O Uhum. que é que realmente vai trazer conversões, o que é que realmente vai trazer leads qualificados, né? A gente Uhum. sempre tenta trazer e linkar um projeto de SEO com resultado em venda, um resultado em novas oportunidades de negócio, né? Acho que a Uhum. gente tem que pensar assim, enquanto profissionais da área de Sim. SEO, não só gerar tráfego por gerar. Então, É. nesse momento do planejamento, que a gente conclui ali tudo que a gente já fazia antes, né? Dentro do SEMrush, dentro das outras ferramentas, a gente traz para a Niara e faz, ok, Niara, do Uhum. tipo, what else? O que é que mais eu não estou olhando, né? Que Sim. tópicos valeriam a pena eu inserir aqui dentro, né, do Uhum. conteúdo, né? Ou para Uhum. otimizar um conteúdo, por exemplo, a gente utiliza os prompts, né? E a Uhum. gente faz por tópico e não pede o texto completo do tipo, Niara, otimiza esse conteúdo para mim por SEO. Atue como analista de SEO e otimize Uhum. esse conteúdo. A gente não faz isso. A Uhum. gente vai por tópicos e tópicos dentro ali para trazer algo mais específico, né? E aí a gente passa esses tópicos para serem reescritos por parte dos nossos redatores, copywriters, e já trazendo algo que a gente mais ou menos precisa dentro desse tópico que precisa ser otimizado de algum conteúdo, né? Então,
nesse momento do planejamento ali, que vão as Uhum, palavras-chave, os temas, e o briefing, né? Porque a uhum, gente sempre curte trazer o cliente, né? A gente, aqui na Queen, nós somos uma consultoria de SEO. Isso é um posicionamento muito forte. E muita gente já me perguntou, até amigos meus aqui de Floripa, que tem agências também, fala, tá, mas qual é a diferença da tua consultoria para uma agência, né? Eu falo, uhum, olha, na agência teu cliente vai te pedir algo e vai te passar um briefing, tu vai fazer e vai entregar ao cliente, ele vai aprovar ou não. Aqui na uhum, Queen, não. A gente constrói a quatro mãos junto com o cliente. A gente entende que conteúdo é um ativo, né? De fato é um ativo, né? É muito importante, né? O capital intelectual das empresas. Então, não é simplesmente a Queen que vai escrever e o cliente vai apenas aprovar. Ele tem que interagir na produção do conteúdo. Ele tem uhum, que colocar as considerações. E quanto mais ele faz isso, mais o nosso algoritmo intelectual aqui dos nossos profissionais vão crescendo em relação ao core business do cliente, ao nicho dele, ao mercado, né? Então, a uhum, gente, no momento do planejamento, isso se traduz em um briefing em que o cliente também interage, né? E eu trabalhei na Content Tools e na Rock Content também, e eu aprendi muito sobre esse processo criativo de produção de conteúdo. E o grande defeito, e aí vai uma dica para o mercado, é você deixar o cliente um pouco out, ali, um pouco fora da produção do conteúdo, né, do processo. uhum, E trazer ele para dentro de forma inteligente para que ele possa considerar os tópicos que ele quer dentro do conteúdo, para que ele possa colocar o brand voice dele dentro do conteúdo. E aí, nesse momento que a gente está finalizando esse planejamento mensal, né, de um projeto recorrente, é, antes de apresentar para o cliente, a gente faz as otimizações na Niara, tanto para conteúdos que vão ser otimizados, quanto para novos conteúdos que vão ser produzidos. Então, a gente tem um briefing muito robusto, que dá até uhum. muito mais tranquilidade de ter a aprovação do cliente também, né? Sim, sim. E isso é muito interessante de trazer o cliente, isso interessante e importante também, porque, a gente como SEO, por mais experiência que a gente não sabe tudo. Cara, é Exato. muito difícil saber de todas as áreas, todos os assuntos do universo. Então, trazer o cliente, ele vai te dar ali informações sobre o produto, sobre o serviço dele que, só ele, de repente, ali sabe, né, e ele vai dividir essa experiência com você, você vai colocar isso no seu conteúdo. Então fica muito mais rico. E pelo que eu entendi então, Vitor, você quando vai criar um artigo, por exemplo, na Niara, você pede ali os tópicos, e depois monta ali o seu artigo todo no final, é isso? Perfeito, perfeito. A gente utiliza com esse caráter mais de refinamento, com esse Uhum, caráter mais de adição. O que é que a gente não viu? Que tópicos a uhum, gente deixou de olhar? sim, Que perguntas não foram respondidas dentro do conteúdo? Né? uhum, Quais são as respostas realmente específicas, técnicas? Pronto. Quando a gente lida com algum cliente, a gente trabalha 99, 90, quase 95% dos nossos clientes são uhum, clientes do segmento B2B aí, né? Então, são negócios sim, complexos, negócios que são difíceis de até de entender, né? A gente estava com um cliente recentemente que é a Abacus, eles têm um BRMS, que é um Business Rule Management System. É uma ferramenta ali, um software de gerenciamento de regras e cálculos de negócio, né? Algo bem complexo. E a produção do conteúdo, olha, foi bem densa. O cliente também sempre foi bem exigente, o que é bom para o lado, porque a gente acaba aprendendo, né? Eu adoro sim, clientes sim, com claro. negócios complexos, porque a gente acaba aprendendo algo que a gente não sabia. Então, para esse cliente, nossa, a gente utilizou a Niara bastante para poder trazer esse lado técnico que a gente não sabe tanto, que o cliente sabe, mas eu preciso também mostrar que eu fiz o meu dever de casa, as minhas pesquisas, que eu fiz uma Sim, coleta de briefing bem feita e trazer para ele ali uhum, diferença entre um BRMS e um RPA e um RP, aham, né? Enfim, aham. várias perguntas técnicas que aí a Niara te ajuda a trazer uma visão da resposta e que o redator vai adaptar, que ela vai mudar aquilo, né, aquela resposta e vai fazer um conteúdo bem denso, bem com profundidade, né? Então, Aham. Você falou aí já um monte de exemplo, não sei se você tem mais algum, assim, algum case, vamos dizer assim, de resultado para o cliente, acho que a galera toda quer saber aí, a Thalita falando: "Atenta aos cases". Você pode falar algum case aí de cliente que você utilizou a IA para ajudar em todo o processo? E como é que foi bacana. essa?
Tem vários cases, porque hoje a gente tem aqui mais de 16 projetos ativos e recorrentes na Queen, né? Eu separei um case que eu achei bem interessante pelo resultado rápido. Eu Uhum, vejo muitos profissionais de SEO falando sobre ideias, sobre formas de fazer conteúdo. Eu sempre acho tudo muito lúdico, né? Tudo muito no mundo das ideias de Platão. Então eu gosto de tangibilizar. A gente fez um conteúdo aí, respondendo a pergunta, aham, recentemente, que foi produzido com inteligência artificial e também com as expertise aí que nossos redatores e content managers têm, né? Que é o case que você me perguntou, é a OpenTech. É um cliente nosso e um projeto muito interessante aqui na Queen, porque a OpenTech possui uma solução de gerenciamento de risco muito interessante para o mercado. Faz parte do grupo da NS Tech, que é um grupo, um dos maiores grupos aqui da América Latina de logística, né, na área de logística. E aí a gente produziu o seguinte conteúdo. Se você colocar aí no seu buscador do Google, desperdício de alimentos no transporte, você colocar essa palavra-chave, você vai ver que o primeiro conteúdo é da OpenTech. É um conteúdo feito em 24 de outubro de 2023, mês passado, e é um Nossa, conteúdo que tá está aqui, na ó. primeira posição e está com a SERP de destaque. Tá, tô vendo aqui no meu, até aqui em Portugal, tá Exato, aqui, ó. Até exato. em Portugal. Exato. Então, assim, a Que legal. OpenTech produz conteúdos muito específicos, Liz. Eles trabalham Aham, com segmento na área de logística de carga frigorificada, né? Carga refrigerada. É um dos segmentos uhum, aí fortes que eles atuam. Então, a produção de conteúdo e a uhum, exigência também dos profissionais por parte da NSTech é bem grande, né? uhum, Devido ao porte da empresa, da OpenTech aí, eles são aqui de Joinville, de Santa Catarina. Então, assim, esse é um exemplo de conteúdo aí que foi produzido com auxílio de inteligência artificial, que está na posição zero do Google, vulgo meta de todo analista de SEO, content manager e profissional da área de SEO, né? E olha como aham, rápido foi. Um conteúdo que foi produzido em menos de um mês já está ativando um SERP de destaque na aham, posição zero. aham, É um case bem legal esse da OpenTech, que houve a produção de conteúdo e trouxe resultado por ser um uhum, conteúdo bem específico. Se vocês lerem, vocês vão ver que tem densidade e não parece que foi escrito por robô, de fato, porque a gente não usa, como eu disse, a Niara para produzir o conteúdo. A gente usa ela para auxiliar e aí a coisa uhum, é muito, muito linda, porque tu traz o ser humano e tu traz a inteligência artificial para dentro de um processo e tu tem o melhor ali dos dois mundos, né? uhum, Um outro uhum, que tem muito a ver com produtividade, escala, também é a Zorro, como eu citei. A Zorro tem mais de 70 aplicativos e soluções, né? Desde CRM, a marketing, ao workplace deles. Eles são concorrentes da Google e da Microsoft nas suas uhum, soluções aí, estão brigando com gente grande, né? E a aham, gente está conseguindo ter um resultado muito bom a nível de entrega, a nível de assertividade e também a nível de qualidade dos conteúdos, né? Então, por ter 70 aplicativos, são muitos projetos que a gente tem aqui dentro da Clean, mais de 6, imagino. 7, só da Zorro para cada Uhum. produto. Então, para lidar com tudo isso de forma ágil, rápido e dar resultado, olha, se vocês conheceram outra ferramenta, eu estou aberto aí também a ouvir, a testar, mas a Niara realmente ela ajuda bastante para quem quer escalar, quem quer crescer e aumentar a produtividade. Não, Seriam não, esses assim que eu gosto de trazer. eu ia falar que se alguém tiver outra ferramenta aí que faça algo diferente, fala pra gente, a gente tá sempre aqui melhorando a Niara, solucionando aí os corno jobs do pessoal. Exato, exato. Estamos sempre abertos, né, Liz, a ouvir, a entender. Sim, Isso é sim, bacana. sim, sim, sim. Eh, e deixa eu te perguntar, tem algum benefício, assim, que você tenha detectado, depois que você passou a usar a IA, tem algum outro benefício que você queira destacar aí, que a gente não comentou? Olha, de maneira geral, acho que a gente falou bem aí desses pontos da produtividade, né? Que sem Uhum, dúvida é o maior deles, mas algo que eu posso destacar também é essa questão do bloqueio criativo, que é muito comum em profissionais, tanto designers uhum, quanto redatores, né? De maneira geral, e até mesmo desenvolvedores, por que não, né?
E ter esse bloqueio criativo, porque a gente não é robô. A Niara Aham, é um robô, nós não somos, né? Então a gente não tem dia que a gente não está bem, tem dia que aham, a gente não consegue trabalhar 8 horas por dia, né? Tem dia que a gente precisa fazer um super conteúdo, mas está chovendo, tu acabaste de passar por um alagamento, não estás feliz, tá com muito calor, então assim, é aquele dia que tu não está tão bem, e se tu não tem uma ferramenta que possa te ajudar a te tirar do bloqueio criativo do caramba, já revisei isso aqui várias vezes e não consigo achar algo para aham. deixar mais. Cara, usa a Niara que tu vai ver que esse bloqueio criativo vai para longe e tu vai até acabar se empolgando e vai conseguir construir, criar e desenvolver um conteúdo ou até um código se você for desenvolvedor, né? É verdade, né, tem a parte de código também da Niara. Exato, que é muito bacana para a parte de SEO técnico. Acho que teve uma última live aí que foi bem Sim, sim. falado, né? Então, Aham. assim, é bem multiversátil. Você imagine que com a Niara você vira um super produtor. É basicamente isso, assim. Você consegue ter. Agora, aquilo, você tem que saber usar, né? Você tem que saber fazer as perguntas corretas. Então, Uhum. é importante saber fazer as perguntas corretas, né? Para a vida Isso, disso. Então, se souber usar, a gente tem um ganho de produtividade muito bom. isso. A Gabi falou: "Olha, excelente visão, Vitor, bem importante destacar que não somos máquinas". E até conversei, em uma outra live também com a Laura Bernardes, ela é coordenadora de marketing de conteúdo da Redhog, e ela comentou que para um cliente ela teve que selecionar 300 palavras-chave, né, pra fazer ali o projeto do cliente. E ela falou: "Eu não tenho como, né, eu não tenho como, eu tenho o meu limite ali, chegou ali, eu não consigo passar daquilo", sabe. Então a IA, ela me ajudou a selecionar todas as palavras e com muito mais rapidez. E aí ela chegou para o cliente e mostrou as palavras e o cliente falou: "Caramba, essa palavra aqui é uma dor do meu cliente, que ótimo que está aqui na sua seleção de palavras". Então, aí ela vai te dar essa, vai ampliar, na verdade, a sua, como é que fala? Sua seleção, né, de palavras-chave para que você consiga fazer com muito mais rapidez. E Vitor, deixa eu até voltar aqui, agora a gente falou, você falou muito aí, né, da consultoria da Queen, mas qual recomendação que você daria? Eu sei que tem muita gente aí, sendo de agência ou não, enfim, muita gente que ainda tem receio, ainda tem dúvida, na verdade, se deve usar ou não a IA nos processos. Qual recomendação, qual sugestão que você daria para esses profissionais ou esses donos de agência? Olha, Liz, eu acredito ser bem importante a gente estar atento ao novo, aberto pelo menos a ouvir, a entender. Uhum, E já diria o Steven Jobs, né? Stay foolish, stay hungry. Então a gente tem que contar que a gente só sei que nada sei, eu tenho que aprender, eu tenho que melhorar, eu tenho que evoluir. Afinal, eu acredito que a gente veio para a Terra para evoluir, uhum, né? Então aham, a gente precisa evoluir enquanto profissional. E quando a gente se coloca nesse plano de, pô, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, eu preciso trazer, entregar mais inovação e qualidade para o meu cliente, a inteligência artificial acaba surgindo como uma tendência em que a gente tem que estar aberto para ela. Então, o meu uhum, conselho para as agências e profissionais é se abram, testem. Usem para testar para fazer os e-mails de vocês, né? Um e-mail que você queria mandar e você está achando ele muito frio. Você pode aham, colocar, Niara, atue como copywriter e torne esse e-mail mais lúdico, mais persuasivo, mais. Então, né, essa seria já uma dica de começo de utilização. Testa nos teus e-mails, que tu vai ver que o e-mail que tu demoraria 15, 20 minutos para escrever, tu talvez vai demorar 10, 5. Isso vai te dar tempo para fazer outra coisa, até para tomar um cafezinho com o teu colega de trabalho e trocar uma ideia com ele, bater um papo, né? ó, eu Então, faço isso também, tá. Eu, na verdade, às vezes eu escrevo uma ideia de e-mail e peço pra Niara melhorar, dou ali as instruções para ela e sai ali uma coisa que eu não tinha nem pensado ou ia demorar muito. Então essa é mais uma dica boa pra galera. isso, nessa parte de e-mail, né? E assim, de maneira geral também, a gente tem que estar, dado essa ideia de que a gente está aqui para evoluir, para melhorar enquanto profissional,
A inteligência artificial, gente, é uma tendência que só vai, não volta mais não. Então, imagine que se você é um profissional de mercado ou se você é dono de agência ou consultoria, você tem que ter o DNA competitivo. O mercado é muito competitivo, né? Então, imagine que os seus concorrentes vão estar utilizando a inteligência artificial nos processos dele. Então, ao passar de um ano, enquanto Uhum. você produziu X, o seu concorrente produziu X vezes 2. Então, em 2, 3 anos, tu vai deixar uma década para trás aí, 4 anos. Enquanto o teu concorrente vai estar ali com soluções inovadoras, enquanto antes ele tinha 3 mídias para fazer um plano de mídia para 30 clientes, agora ele só usa um mídia e uma boa Uhum. inteligência artificial. Né? Enquanto você pode reduzir custos, né? E não contratar mais e mais e mais pessoas, o que não significa que você não precise contratar depois novas pessoas, porque você agora tem inteligência artificial, mas você vai trazer para a equipe que já está dentro da casa ou para você mesmo mais eficiência, né, naquilo que você está fazendo. Uhum. Então, a dica que eu dou é testem. Não achem também que a Niara ou qualquer inteligência artificial, Bard, ChatGPT, vai resolver todos os seus problemas dentro de uma Exatamente. agência ou uma consultoria. Uhum. Vocês precisam ter o refinamento, o olhar humano, né? Ter ali o dosador do que vai ou não. Até porque nós somos estrategistas digitais, então a gente tem que entender de modelo de negócio. Nós somos pessoas de marketing que entendemos de mercado. Nós somos comunicadores que precisamos entender de brand voice, tom de voz e do negócio do cliente. Então, tudo isso não é a Niara que vai te entregar de mão beijada, ou ainda não, mas em breve, quem sabe, a gente vai melhorando, né? Então, tenham esse olhar de refinamento, sabe, para a inteligência artificial. Não acreditem que tudo que está ali é verdade 100% e vocês não precisam validar e apenas publicar, postar. Não é isso. Mas a sua utilização de inteligência artificial com a revisão sua no final, ou de um content manager, um copyright, o que quer que Uhum. seja, é aí que você vai conseguir trilhar uma jornada em que o meio dela, ou quem sabe até próximo aí no fim, você vai encontrar mais produtividade utilizando a inteligência artificial nos seus processos. Né? Você falou aí de não ficar para trás, eu lembrei também de um outro case, aliás, quem quiser fazer perguntas, a gente vai abrir agora para perguntas e podem perguntar aí o que quiser agora para o Vitor, ele está aí à disposição Lembre de você. que a pergunta certa é o que vale, viu? Exatamente. Lembrei de um cliente da Niara, enfim, ele ano passado, ele, enfim, teve um algoritmo no Google e ele quis testar, mudar todos os titles e meta-descrições do blog dele. Eram 300 artigos e ano passado ele fez isso em 3 meses, porque o SEO deles tinha outras coisas para fazer, enfim, fez ali no meio tempo, fez em 3 meses os 300, titles e meta-descrições. Esse ano ele contratou a Niara e a gente tem uma funcionalidade beta, né, que é o bulk content, criação de conteúdo em massa, e para criar, a gente consegue criar aí 10, 50, 100 títulos ou metadescrições ou descrição de produto ali em segundos, né, você sobe ali o template na Niara e ela gera para você. Então, esses 300 títulos, por exemplo, essa cliente subiu na Niara esse ano, no template, e fez algumas recomendações ali de audiência, de palavras-chave, subiu a planilha e a Niara retornou ali em segundos para ela, né. Então, acho que mais ou menos em uma semana ou 2 semanas, mais ou menos, ela colocou tudo no ar. E ano passado foram 3 meses. Então assim, e aí depois dessas 2 semanas, eu sei que depois, acho que de mais 1 ou 2 meses, ela já tinha um aumento ali, um CTR de 17% maior do que antes. Então esse ano, no período em que ela colocou no ar, já teve ali o resultado, de 17% mais de cliques, ano passado ela ainda estava fazendo. Então é o que você falou, né, de ganhar, de ficar na frente, de sair à frente. Se você não usar a IA para os seus processos, para ajudar nos seus processos, você vai estar engatinhando enquanto os seus concorrentes estão ali voando já, sabe. Cara, ele colocou no ar, já está tendo resultado.
Então esse é um exemplo muito bom que eu lembrei agora quando você falou sobre isso. Eh, Perfeito. ninguém tem perguntas? Ó, perguntaram aqui como usar a Niara em produtos. Você tem algum produto, Vitor? Você É, desculpa, não. perguntaram aqui como usar a Niara em produtos. Na criação de um produto, no go-to-market de um produto, tipo isso seria? Deixa eu perguntar aqui, Wesley, você pode só, detalhar um pouquinho mais para ficar mais claro para a gente como que seria essa utilização da Niara em produtos? Uma das funções que a Niara tem, que eu acho bacana, é a do FAQ, né, Liz? Isso. Que é bem bacana para produtos, visto que você precisa ter ali, né, uma boa experiência para os seus usuários, né? E Uhum, no momento que você está criando um produto ou que você já vai para o go-to-market, você precisa ter ali um FAQ que tenha algumas perguntas e respostas que vão ajudar a responder aí a dúvida dos usuários, dos consumidores do seu produto, né? Então, esse é um ponto muito bom para produto, a questão do uhum. FAQ, na construção do FAQ. Enquanto ele não fala aí, mas quando ele falar também, mas eu percebo também que para fazer uma análise competitiva de mercado, eu acho que super rola utilizar a inteligência É artificial. verdade. Tu pode fazer que tipos de features que são mais utilizadas em softwares, vamos supor, tá? De Uhum, automação de marketing. A Niara vai te citar, isso pode dar insights para trazer para o time de desenvolvimento, para o time de produto da empresa. uhum, Eu acredito também que a questão de como posicionar um produto, né? A questão do brand position, como você trazer um posicionamento de um produto, você pode utilizar a inteligência artificial, entendendo o que é que as pessoas estão buscando por trás, o que é que as pessoas estão com interesse por trás ali do produto, quais são as dores que você pode resolver com aquele produto. Aliás, Então, tem um muito legal que você falou aí de dores e de gostos, que é o template de entenda a sua audiência. Então, a super gente coloca adaptável. isso, a gente coloca ali, né, o template da Niara, você não precisa digitar o prompt, então você coloca ali nesse template, por exemplo, só o nome do seu produto ou do seu serviço, e a Niara ela vai gerar para você qual é a audiência que se interessa por aquele produto ou serviço. Quais são os interesses, os gostos, os dados ali demográficos, né, se é homem, se é mulher, qual a idade, quais produtos similares esse usuário também, compra, então ela vai te dar ali mais do que um overview, né, até um detalhamento assim, bem completo de como é a audiência que se interessa por aquele produto, aí você utiliza, seja aí nos seus artigos, na sua comunicação para esse projeto específico. Ó, o Wesley colocou aqui, Vitor, complementando, né, como usar a Niara em produtos, ele falou: "Um cliente quer criar um texto para o blog com imagens e texto". Mas então acho que é mais para seria para divulgar esse produto com um artigo, acho que seria isso. Eu acredito que, se sendo isso, aí que dá casa bem a ideia com a Niara, né? É, Aham, pedindo, você dá os inputs, Niara, atue como analista de SEO e produza um conteúdo para o meu produto, que é um CRM, uhum, e a audiência é gestores de vendas, e eu gostaria de escrever um artigo de tantas linhas, e você dá o enter, ela já vai trazer ali o briefing, eu quero o briefing para esse uhum, artigo para você passar para alguém escrever, o que é muito bom também, vai trazer um conteúdo ainda mais denso, que é aquilo que a gente aham, estava falando, de não só usar sim, a Niara para o objetivo final, mas usar ela dentro do processo para poder trazer mais robustez para o objetivo final, trazer mais densidade, né, profundidade no uhum, conteúdo. Então, eu acredito que dessa forma, Wesley, você pode dar esses inputs para uhum, a Niara ou para alguma outra inteligência artificial que faça sentido, explicando o que é o seu produto, para qual audiência, e pedindo para ela escrever um conteúdo que resolva tais dores. E aí você já traz as dores ótimo, que você deve ter, possivelmente, aí, bem definida, né? Se não, ó, você também pode descobrir quais são as dores com a Niara. Então, acho que acredito que, de maneira geral, para produzir esse conteúdo, fazendo os aham. corretos ali, você consegue ter um bom conteúdo para produto, né? E para quem quer testar a Niara e depois de tantas coisas boas, né, que bom que o Vitor falou aí que usa e que tem dado certo para Queen, a gente tem 7 dias grátis, então você pode fazer o seu cadastro
no site da Niara, testar ali durante 7 dias, e a gente está com uma promoção de Black Friday, e se você assinar 1 ano da Niara, você ganha o dobro. Então no plano solo, ao invés de 30, ó Vitor, 30 palavras, você ganha 60.000 palavras por mês. E no plano de startup, ao invés de 150.000 palavras, você ganha 300.000 palavras. A gente dobrou também o número de briefings, né, que o Vitor falou que aí que ajuda bastante a equipe. No plano solo, de 4 passa para 8, e no plano de startup você tem aí de 20 para 40 briefings por mês, aí nessa promoção nossa da Black Friday. Bacana. Então aproveite já, vai lá no site, faz o seu cadastro e testa, tenho certeza que vai ser E muito de bom. 7 dias dá para testar bastante, viu? De verdade. E assim, não se limitem, de verdade também, apenas para conteúdo, digo, conteúdo de social ou conteúdo de blog, né? Ou conteúdo de Aham. YouTube, porque também tem um template de ideias para Tem, vídeos de YouTube, o que é bem tem, legal. Por sinal, a tem. gente já está utilizando também, né? Utilizem a Niara aí para resolver diversos problemas de maneira geral, como e-mails ali, como Aham. também trazer. Liz me falou que usava para fazer a apresentação de slides, né? Eu uso. Olha que Às legal. vezes eu tenho que dar aula, eu tenho que dar algum webinar, eu peço para a Niara me ajudar ali com os tópicos, né, quais tópicos eu posso abordar naquela palestra sobre aquele assunto. E aí ela, lista para mim como que eu posso criar o meu PPT. Bacana. Eh, a Gabi colocou aqui, ó, criar personas, ajudar a escrever o Product Vision Board, seriam formas de usar também. A Gabi deve ser então, ó, deve ser usuária da Niara, já responde aqui para mim, já deve fazer isso tudo aqui com com a Niara, que bom, que Boa, bom. boa parte do produto aí é o Product Vision Board, para dar essa visão toda do produto. E Aham, realmente é aquela ideia, né? Esses frameworks aí, feito o Product Vision Board, feito uhum, a metodologia ali da AIDA, do PAS uhum, também, que é problema, agitação e solução, né? Que são frameworks que você usa para produzir, no caso do AIDA, do PAS, conteúdo, no caso do Product Vision Board, para produto. uhum, Você trazer a uhum, visão do produto e deixar todo mundo no mesmo plano ali do que é o produto. Então, veja que são diversas utilizações, sim, né? E com a Niara, assim, que tem um posicionamento de ser uma inteligência artificial para produtores de conteúdo, para SEO, mas ela uhum, não se limita, né? Veja, não se limita. Você pode usar ela para diversas outras coisas. sim, sim. Então usem a Niara. Gente, tem mais alguma pergunta? Pode deixar aí, deixa eu ver, a gente está com quanto aqui? Faz 1 hora aqui de live. Ó, Anita, muito legal conhecer a Niara. Tâmara, muito bom. A Jane, que é usuária da Niara, eu acho engraçado que a Jane colocou assim: "Ô louco!". É porque tem tantas possibilidades na Niara que a gente às vezes não fuçou tudo, não usou tudo, sabe. Então a gente vai descobrindo: "Ah, eu posso usar a Niara para ajudar com e-mail, para ajudar com PPT". Então, cara, vai testando, porque eu tenho certeza que ela vai te ajudar com muita coisa. Sim, sim. Vitor, acho que aí ninguém tem mais perguntas. Obrigada, obrigada pela participação. Eu tenho certeza que a galera adorou, gostou bastante. É muito bom Bom, conhecer cases, sabe. A gente ouve muito falar de IA, mas é muito bom tangibilizar, sabe, realmente que deu certo para acredito alguém. que falta isso no mercado um pouco de SEO, Aham, essa aham, tangibilização, né? aham, As pessoas falam muito sobre estratégias imaginárias, sobre uhum, você tem que fazer um trabalho de digital PR, com link aham, building, e tipo, beleza, você precisa disso, isso é importante, mas na prática, cadê? Mostra aí, aí que tu vê que as pessoas não tendem a mostrar tanto, né? Então, eu quis trazer um pouco dessa tangibilização de como a gente de fato usa, como de fato as aham, pessoas podem utilizar, né? uhum, Cases da prática aqui. E obrigado também você aí, Liz, pela oportunidade. E obrigado a todo mundo pelo tempo aí de vocês. Espero que tenham gostado, né? E precisando aí, só chamar que a gente está aqui para produzir com bons conteúdos e fomentar mercado. exatamente. Já segue lá o Vitor no LinkedIn, segue a Queen também, tem lá no LinkedIn e Boa. no Instagram, então pode seguir lá que tem muito conteúdo bom também que a Tem Queen conteúdo bem bacana. sempre. Para quem curte o universo de SEO, eu garanto que os conteúdos Uhum, da Queen saem com densidades e a gente traz realmente cases do mercado, números do mercado
que podem acabar ajudando todo mundo que está ingressando na área de SEO, ou quem também já é aí dono de agência, tem consultoria também na Acho área. É sempre bom estar de olho aí no que os players do mercado estão produzindo, né? sim, sim, sim. Espero que tenham gostado. Semana que vem a gente já tem o nosso convidado, que vai ser o Eric Formaggio. Então, não sei se você viu, né, o Eric lançou um livro, não sei se foi semana passada ou na outra, eu tô aqui já perdida no tempo, mas a gente vai trazer ele aqui na semana que vem para falar sobre o livro, falar sobre o profissional de SEO agora com IA. Então, muito conteúdo bom que a gente vem trazendo para vocês e acompanhe sempre a gente no YouTube, no LinkedIn, nas redes sociais, nosso e-mail, fiquem ligados que, Já vou deixar eh, minha notificação aqui ativada. semana que vem tem mais. Obrigada, pessoal, obrigada aí por terem Pessoal, obrigado ficado. pelo tempo de vocês, tá? Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau. Deixa eu